Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todo o povo presente com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Parece que só ouvi 50% da igreja dizer amém. Será que Jesus não merece uma coisa melhor? Eu saúdo a todo o povo com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo é a pessoa principal deste evento. Ele está aqui, irmãos. E Ele merece ser glorificado. Só Ele é digno de toda honra, todo louvor e de toda glória. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está nesse lugar. Agora todos juntos. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é um povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é um povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Mas vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Agora todo o povo, quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É o povo que vai morar. É um povo que um dia vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar. Através do Calvário, através do sangue de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Amém. Quem tem essa certeza, levante a mão para o céu. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de saber das pessoas que vieram buscar uma bênção nessa noite, que vieram buscar a cura, a solução para os problemas. Levante as mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas carentes, muitas pessoas necessitadas, mas Jesus está aqui com seus braços abertos para atender a todos nessa noite. Mas não está dependendo dele, está dependendo somente de você. Porque se você crer realmente, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque a glória do Senhor está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E se vocês pudessem contemplar as legiões de anjos que estão dentro desta igreja, vocês não parariam nunca de glorificar o nome do Senhor. Aleluia! O anjo do Senhor está passeando dentro da igreja. Ele está com uma bandeja de alimento espiritual para entregar nesta noite. Mas só quem vai receber esse alimento é aquele que estiver ligado realmente com o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem crê assim, diga amém. Digam glórias a Deus. Digam aleluias. Graças a Deus. Eu gostaria que as pessoas que estão enfermas ficassem de pé. Só as pessoas enfermas. Principalmente aquelas pessoas que estão com problema que a medicina não tem dado solução. Fica de pé, em nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que creem. Se você crer realmente, você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor, curado das suas enfermidades. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, em meio aos testemunhos que eu tenho dado pelas igrejas, pessoas têm sido curadas. Mesmo antes da oração pelos enfermos, na oração final,
muitas pessoas têm sido curadas em meio ao testemunho. Pessoas com problema de coração, coluna, diabetes, câncer, AIDS, diversos tipos de enfermidades. Estivemos ali no Espírito Santo a semana retrasada, ali onde Deus operou maravilhosamente e muitas pessoas foram curadas. Quando terminou o evento, veio pessoas me procurar e disseram: pastor, quando o senhor orou, eu fui curado da minha enfermidade. Mas tudo isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Fiquem ligados com o Espírito Santo, porque Ele tem algo de maravilhoso para fazer nessa noite. Louvado seja Deus. Eu vou iniciar o meu testemunho e vocês fiquem ligados com o trono da graça, porque Deus tem obra maravilhosa nesta noite. No dia 3 de outubro de 1958, 3 meses após ter dado baixa do exército, e ao sair do meu trabalho, companhia Fiat Lux de fósforos de segurança, para cumprir o segundo dever para com a pátria, que seria o de votar naqueles que seriam os representantes do povo, assim como governadores, deputados e até presidente da República. Era dia de eleições, e ao sair do meu trabalho, para cumprir o segundo dever, ao passar em frente ao campus do Metalúrgicos, em um lugar chamado Neves, no Rio de Janeiro, ali havia muitas pessoas aglomeradas, havia ali uma ameaça de linchamento, ali um indivíduo havia assassinado um outro pelas costas, com uma punhalada, e o povo estava revoltado, estavam querendo fazer justiça pelas próprias mãos, estavam querendo linchar aquele indivíduo, e ali um outro irresponsável, um investigador de polícia, querendo terminar com aquele conflito, querendo terminar com aquela confusão, ele sacou de um revólver, apontando mesmo para cima, e ali o povo, quando viram o revólver na mão daquele homem, todos deram as costas e começaram a correr. De fato, quando uma pessoa puxa um revólver em meio a uma grande multidão, ninguém quer ficar na frente do revólver. Mas aquele homem possuído pelo demônio, quando o povo havia dado as costas, aquele homem apontou o revólver pelas costas do povo e fez 3 disparos. Ali foram 3 vítimas, 3 pessoas atingidas covardemente pelas costas. Isto porque só havia 3 balas no tambor do revólver. E a primeira vítima, um jovem recentemente casado, que foi atingido na espinha dorsal, vindo a morrer alguns minutos depois ali no local. A segunda vítima, um guarda municipal, que foi atingido na coxa. E a terceira vítima fui eu, que fui atingido na 10ª vértebra da coluna. A vértebra da coluna é aqueles pequenos anéis de osso que nós temos na espinha dorsal. Aquilo chama-se vértebra. E a bala havia esfacelado a 10ª vértebra da coluna. E logo em seguida, havia também causado uma secção medular. Ou seja, havia quase decepado totalmente a medula, que é aquele líquido que circula dentro da espinha dorsal, que comanda todos os movimentos do corpo. Quando uma pessoa é atingida somente na vértebra da coluna, que vem a causar uma pequena fratura, sem atingir a medula, esta pessoa tem possibilidades, com o decorrer do tempo, a vir se locomover novamente, através de massagens, através de fisioterapias, através de tratamentos intensivos. Mas quando a pessoa é atingida diretamente na medula, ela nunca mais pode se locomover, e a pessoa começa a secar de onde é atingido para baixo, assim como muitos casos por aí, de pessoas que começam a apodrecer da onde é atingido para baixo, assim como foi o meu caso. E ali, ficando quase 1 hora, em uma grande poça de sangue, aguardando ali as autoridades policiais, para que me prestassem socorro, coisa que não acontecia. Como todos devem saber, quando uma pessoa é atingida em via pública, quer seja atropelada, quer seja esfaqueada, ou mesmo baleada, tem que haver uma ocorrência policial. Mas como a polícia não comparecia, e eu estava ali quase perdendo todo o sangue do meu corpo, uma senhora que passava com um Fusca, mandou que me colocasse dentro do mesmo. Ele me conduziu às pressas para o hospital Luiz Palmier, em São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro. Mas ali não havia recursos para mim.
ali não havia um médico especialista para fazer a cirurgia. E dali me transferiram para uma policlínica em um lugar chamado Paraíso, também ali município de São Gonçalo, também sem solução. Me transferiram mais uma vez, desta feita para o Hospital Antônio Pedro, em Niterói, ali onde eu fiquei 2 dias em cima de uma maca, sem alimentação e sem analgésicos, e sentindo dores terríveis. Em primeiro lugar, porque não havia vaga naquele hospital, e em segundo lugar, porque ali também não havia um médico especialista para fazer a cirurgia. E ali passando um médico, chefe de equipe cirúrgica, mandou que me transferissem para a Casa de Saúde São José, em São Gonçalo, onde eu dei entrada no dia 5 de outubro de 1958, e a direção daquele hospital mandou que fosse solicitado no Rio de Janeiro o médico especialista para fazer a cirurgia. Médico este chamado Dr. Oscar Fontinelli Filho. Mas esse médico só conseguiu chegar na Casa de Saúde São José no dia 6 de outubro de 1958, 3 dias depois. E eu só não tinha morrido porque Deus estava com a sua destra de poder sustentando a minha vida ali naquela casa de saúde. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o médico chegou ali naquela casa de saúde, mandou que me levassem imediatamente para a mesa de operação. Já não havia mais tempo de exames complementares. Já não havia mais tempo de radiografias para a localização da bala. E fui conduzido às pressas para a mesa de operação. Ali numa cirurgia que levou 9 horas de tempo cirúrgico. Ali estava passando pelo vale da sombra da morte. Ali estava com meu sangue jorrando para todos os lados. Sim, porque quando abriram de cima embaixo, na parte das costas, para procurar onde estava localizada a bala, eu estava ali quase morrendo. E ali uma serva do Senhor, que trabalhava como atendente no centro cirúrgico, pertencente à Assembleia de Deus em Barracão, em São Gonçalo, ela ali teve uma visão espiritual. Isto para quem acredita nas coisas espirituais, porque infelizmente por aí afora existem realmente muitas pessoas incrédulas que não acreditam no poder de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E as maravilhas que ele operava no passado, ele continua operando hoje. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali naquela visão espiritual, ela olhando para o lado esquerdo da mesa de operação, ela viu ali o diabo, nosso adversário, que estava querendo acabar com a minha vida, que estava querendo tragar a minha alma. Mas ela olhando para o lado direito, ela viu ali o anjo do Senhor que estava me sustentando. Glórias a Deus. Na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: porque o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E este ladrão que eu me refiro é o diabo, nosso adversário, o inimigo número 1 de Deus. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluia. E em Lamentações de Jeremias 3, 22 diz o seguinte: porque as misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E assim Deus estava com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, ali naquela casa de saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E esse é motivo para que o povo de Deus glorifique o nome do Senhor. Porque esse é o Deus poderoso que nós estamos servindo, irmãos. Aleluia. É um Deus que tem poder para tudo na face da terra. Aleluia. Glórias a Deus. Pode glorificar o Senhor, igreja. Amém. Obrigado. Todo o poder está nas suas mãos. E isto foi dito pelo próprio Jesus Cristo. Após a sua ressurreição, ele mesmo disse isto: eis que todo o poder foi me entregue no céu e na terra. E esse poder não acabou não, irmãos. Esse poder será eternamente. Esse poder continua nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E Ele opera na vida daqueles que creem nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse Jesus Cristo poderoso, Ele tem poder para dar vida
Ele tem poder para tirar a vida, Ele tem poder para enfermar, e Ele tem poder para sarar. Louvado seja o nome do Senhor. E como diz o tema desse evento, aleluia, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a operação do braço do Senhor que está estendido nessa igreja. Ninguém pode impedir. Não é o homem, não é legiões de demônios. Ninguém pode impedir nada que o Senhor vinha fazer, porque Ele está presente nesta reunião. E como eu havia dito no início, aqui tem legiões de anjos dentro dessa igreja, passeando dentro dessa igreja e operando o Senhor. Ninguém pode impedir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E quando você glorifica o nome do Senhor sem cessar, sabe o que acontece? O diabo sai pela porta fora, porque aqui não é lugar do diabo, aqui é lugar do Senhor, somente do Senhor Jesus Cristo. O diabo procura uma brecha no meio do povo, mas se você estiver ligado realmente, ele não vai conseguir nada com você. Mas se você estiver com o seu pensamento dividido, pensando lá fora e pensando aqui dentro no Senhor, você não vai receber a bênção de maneira nenhuma, porque a própria palavra de Deus diz: tira a sandália dos teus pés quando entrar dentro da casa do Senhor. Não é você tirar o sapato dos seus pés, do seu chinelo, não. É você tirar toda a preocupação, todo o problema, deixar do lado de fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está me revelando que aqui tem pessoas com pensamento dividido dentro da igreja. Tem muitas pessoas preocupadas, não sei com o quê, pensando lá fora no seu lar, nos seus familiares, e ao mesmo tempo pensando no Senhor. Não podemos servir a dois senhores, de maneira nenhuma. E quando nós estamos dentro da casa do Senhor, somente com um propósito: louvar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Quem está de acordo comigo, levante a mão. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, depois que eu passei pelaquela cirurgia, que eu passei pelo vale da sombra da morte, havia um outro problema que precisava ser solucionado. O problema dos membros inferiores, que pulavam constantemente. Isto pela medicina é chamado de contrações. Todas as pessoas deficientes físicas, atingidas na vértebra da coluna, ela tem esse problema. As pernas começam a pular sozinha, sem que o paciente sinta. E isso muitas das vezes me jogava do leito no chão, aqueles leitos altos da casa de saúde. Muitas das vezes machucava as pernas, muitas das vezes machucava os braços, muitas das vezes quebrava a minha cabeça na queda. Às vezes era preciso ficar amarrado como se fosse um animal em cima do leito, para que não viesse a cair do mesmo. E os médicos marcaram uma segunda cirurgia. E desta feita, para desligamento de um nervo que comandava os dois membros inferiores, para que os mesmos ficassem neutralizados. Mas o médico nunca dizia a realidade para mim. Eu vivia ali naquela ilusão, pensando que eu ia caminhar novamente com as minhas pernas, mas eu estava redondamente enganado, e os problemas começaram a surgir cada vez mais. A minha urina saía descontroladamente sem que eu sentisse, e isto já estava criando grandes escaras de decúbito. Para quem não sabe o que é isto, escara de decúbito é aqueles ferimentos enormes que é causado em deficiente físico, causado pela própria urina que contém acidez, pela própria urina que contém sal, e também pelas fezes. E já havia aqueles ferimentos enormes nas nádegas, devido à urina e às fezes que saíam constantemente. E eu vivia ali naquela ilusão, pensando que eu ia me recuperar, pensando que eu ia caminhar novamente. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os médicos nunca dizem a realidade para o paciente quando o caso é grave. Diz para os seus familiares, mas nunca para o paciente. E eu vivia ali sempre naquela ilusão. Louvado seja o nome do Senhor. E os médicos marcaram uma terceira cirurgia. E desta feita na parte abdominal. Eles abriram do umbigo para baixo, assim como se abre um animal. Fizeram uma perfuração na bexiga natural e colocaram uma sonda para que a urina viesse a sair através da mesma.
Mas depois de alguns dias de colocar desta sonda, a mesma já havia criado uma grande úlcera dentro da bexiga. E grandes eram os sangramentos. Muitas das vezes tinha hemorragias até dormindo. E quando amanhecia o dia, era para ser levado às pressas para o centro cirúrgico, para fazer cauterização dentro da bexiga. Chegando mesmo a tomar 45 transfusões de sangue, equivalendo a 22 litros e meio. Cada transfusão contendo 500 mililitros. O corpo humano comporta uma média de 7 a 10 litros de sangue, mas eu já havia tomado 22 litros e meio devido às grandes hemorragias. Só o poder de Jesus Cristo é que estava me sustentando dentro daquela casa de saúde. Embora naquela época eu não fosse uma pessoa crente na pessoa do Senhor Jesus, sabe por que eu digo assim? É porque crente até o diabo é. Eu falo crente da pessoa do Senhor Jesus, coisa que eu não era, mas como Deus tinha algo para fazer na minha vida, para que eu pudesse estar aqui nessa noite testemunhando do seu grande poder sobre a face da terra, Ele mantinha a minha vida dentro daquela casa de saúde. Glórias a Deus, só o poder de Deus. Pela medicina eu não poderia de maneira nenhuma estar aqui falando para vocês. Aleluia. E a minha bexiga começava a apodrecer cada vez mais. Estava em fase de apodrecimento. Estava apodrecendo realmente da cintura para baixo. A primeira coisa que estava apodrecendo era a minha bexiga natural. E os médicos marcaram uma outra cirurgia. E desta feita para a realização de uma bexiga artificial. Pela medicina chamada bexiga de Bricker. Eles retiraram um pedaço do ilho dos intestinos. Fizeram uma ligação diretamente nos ureteres dos rins, para que a urina viesse a sair através de uma abertura do lado direito do abdômen. Mas os médicos me deram somente 2 anos de vida para essa cirurgia. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, já fazem 35 anos que eu estou vivendo com essa bexiga artificial. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Manto de Kovasnaia. E esse Jesus Cristo poderoso está passeando agora na igreja. O homem de branco está passeando dentro da igreja. Está com uma bênção para te entregar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os médicos me deram somente 2 anos de vida. Após a colocação da bexiga artificial. Eu vivo com a abertura do lado direito do abdômen, onde sai a urina há 35 anos sem cessar. Gota a gota. Tanto faz eu estar acordado como eu estar dormindo, a minha urina está saindo gota a gota sem cessar. Isto há 35 anos sem cessar. E aqui tem um coletor de urina, aqui do lado, com capacidade para 1.500 mililitros. Aqui está, um coletor urinário, capacidade para 1.500 mililitros, porque a minha urina não para de sair dia e noite sem cessar. A minha bexiga não acumula urina. Conforme o rim vai filtrando, vai caindo dentro da bexiga artificial, a bexiga artificial vai jogando para a abertura que tem do lado direito do abdômen, que depois eu vou mostrar para vocês, para que vocês vejam realmente que é o poder de Jesus Cristo. Um pouquinho. Glorificado seja o nome do Senhor. Estive com um médico cardiologista e de clínica geral há cerca de uns 7 anos atrás. E esse médico falou para mim: Orlando, você está vivendo em cima da mão de Deus. Eu sou médico há muitos anos e te afirmo isso com toda certeza. Pela medicina você não poderia estar vivendo dessa maneira. Você seria destruído pelos germes. Seria o mesmo que tivesse com os rins para o lado de fora, sujeita a toda a contaminação. Você não poderia estar vivendo de maneira nenhuma. Você está vivendo realmente em cima da mão de Deus. E isso foi confirmado ali na Assembleia de Deus Nova Sião, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ali num evento que nós estávamos realizando ali, naquela igreja, o Senhor Jesus Cristo mostrou sua mão em chama dentro da igreja. E quem estava em cima daquela mão em chama? Eu com essa cadeira de rodas, no sentido espiritual. E o Senhor usou um vaso e diz: eis meu servo, tu está vivendo sustentado em cima da minha mão em chama, porque eu opero no impossível. Para mim não há nada difícil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Depois dessa cirurgia, eu estava em cima do leito em pele e osso,
com o abdômen quase a ponto de estourar, porque na retirada da bexiga natural completamente podre, a infecção já havia contaminado todo o abdômen, a infecção já havia contaminado inclusive a bexiga artificial, e eu vivo com essa infecção até hoje. Eu estava ali quase entrando em estado de coma, mas eu não queria morrer, e eu pedi a Deus que me desse vida, e Deus ouviu a minha oração, e eu ali começava a melhorar, e os médicos comentavam um com o outro dentro da enfermaria: como pode isso estar acontecendo na vida desse homem? Isso é uma coisa misteriosa, isso é uma coisa sobrenatural que está acontecendo na vida desse homem. Esse homem já era para ter morrido desde a primeira cirurgia, e ele está resistindo a tudo isto. Mas sabe por que ele dizia assim? É porque ele não conhecia o médico dos médicos, Jesus Cristo, que estava cuidando da minha vida ali naquela casa de saúde. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, e grande tem sido os desafios por aí afora. Ali no Rio de Janeiro já correu diversos boatos que o pastor Orlando havia morrido. Como aqui mesmo em Anápolis, já houve boatos aí, eu soube no ano passado quando eu vim aqui. Surgiu um boato que eu não ia chegar aqui em Anápolis, porque eu ia morrer antes. Mas o Senhor já falou para mim que eu vou durar muitos anos ainda para pregar a palavra dele. E ele já falou que vai me levar nos 4 cantos das nações para pregar o evangelho e testemunhar do seu grande poder sobre a face da terra. E não adianta que ninguém vai tirar a minha vida antes do tempo, não. O diabo, ele está sujeito a Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. E ele não tem poder para tocar na minha vida, para tirar a minha vida, não. Porque a minha vida está realmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. E depois eu soube de um outro boato, agora na segunda vez para Anápolis, que o pastor Orlando não ia chegar a Anápolis porque ele estava muito enfermo, estava passando muito mal, e não ia chegar a Anápolis de maneira nenhuma. Mas eu estou aqui, irmãos, porque Jesus Cristo tem me enviado, Ele tem me trazido até este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa tem que saber discernir as coisas de Deus, porque senão faz bobagem, senão fala bobagem. E no meio do povo de Deus, infelizmente, tem muita gente brincando de ser crente. Muita gente brincando com Deus, mas Deus não é Deus de brincadeira, não. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele não se deixa escarnecer pelo homem. Louvado seja o nome do Senhor. Erra de Covasnaias. E se tem alguém nesta noite precisando de conserto, se conserte, antes que seja tarde demais para você, meu amigo. Você que anda falando bobagem por aí, anda falando mal do seu irmão, anda falando mal do pastor, anda falando mal do ministério da igreja, e pensando que Jesus está se agradando disto, você está muito enganado. E no céu não vai entrar ninguém de qualquer maneira, não, meu amigo. Se você pensa porque você tem um nome de crente, você vai entrar no céu de qualquer maneira, você está muito enganado. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo está me autorizando a falar. O Espírito Santo, quando manda eu falar, eu falo, doa quem doer. Como eu falei ali no Espírito Santo, ali no grande evento que foi realizado, eu falei mesmo no púlpito da igreja: quem quiser me tirar da igreja para fora, me tire. Me pegue pela cadeira, me bota lá de fora. Mas o que o Espírito Santo manda eu falar, eu vou falar dentro da igreja. E o povo de Deus precisa se preparar, porque a vinda do Senhor vai ser a qualquer momento. E se você não estiver preparado, meu irmão, você vai ficar aqui nesse mundo nas mãos de Satanás. Assim como você também, meu amigo, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador. Se você não estiver preparado servindo a Jesus Cristo, você também vai ficar na mão do diabo. Louvado seja Deus. Eu sei que muitas pessoas fazem acepção de mim. Acontece que o homem vê pela aparência, mas Deus vê o coração. E Deus usa o homem da maneira que Ele quer.
E quando Deus usa, irmão, ninguém pode impedir, não. Vai lutar contra Deus para ver o que vai acontecer na sua vida. Vai lutar contra Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria que você desse uma glória a Deus bem alta agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está se agradando de vocês nessa noite. Vocês estão glorificando o nome dele com toda a força da sua alma. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Eu estou vendo Jesus sorrindo para vocês aqui. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o povo ouve a voz do Espírito, que dá atenção à voz do Espírito, o Senhor se agrada, o Senhor se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos desafios foram lançados por aí afora, como aconteceu ali no Rio de Janeiro, um lugar chamado Antares. A igreja superlotada, um homem não evangélico falou do lado de fora para o porteiro. Isso é mentira, isso é sensacionalismo, isso é armação. Homem nenhum pode viver com 69 centímetros, com menos da metade do corpo. Esse homem está enganando o povo. E o porteiro falou para ele: vai lá examinar, meu amigo. Você está achando que não é o poder de Jesus? Vai lá examinar o homem de perto. E aquele homem arranjou um pretexto e falou para o porteiro: primeiro eu vou em casa. Saiu, foi para a sua casa. Quando ele voltou com uma turma de pessoas incrédulas igual a ele para a frente da igreja, pensando de moralizar a obra do Senhor. Mas ele que ficou demoralizado. E o porteiro falou para ele: somente você, vai lá examinar o homem, o restante fica de fora. A igreja superlotada, aquele homem entrou de dentro da igreja de bermudas. Chegou no púlpito, a primeira coisa que ele fez foi me examinar por trás. Ele achava que eu estava sentado em cima das pernas, escondida por trás do paletó. E aquele homem viu que não era nada daquilo. Quando ele veio aqui na parte da frente, que viu essas cirurgias, principalmente a bexiga artificial, que os médicos deram somente 2 anos de vida. E já estou há 35 anos, vai completar 36 anos, vivendo com essa bexiga artificial. Aquele homem levantou a mão para cima e disse: agora eu creio no poder de Deus. E naquele dia 14 pessoas aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Também num lugar chamado Santa Cruz, no Rio de Janeiro, o próprio pastor estava fazendo a divulgação do evento. E ele convidou um médico: doutor, o senhor está convidado para ir ouvir o testemunho de um homem com 69 centímetros, depois de ter perdido mais da metade do corpo, com seus órgãos apodrecidos. E o médico falou para o pastor: que nada, sou médico há muitos anos, você vai apresentar lá um manequim de madeira, com menos da metade do corpo, para dizer que é um homem de carne e osso vivendo pelo poder de Deus? Isso é mentira, eu não acredito nisto. E o pastor falou para ele: então o senhor está convidado, só vai lá ver com os seus próprios olhos. Mas aquele médico não teve coragem, sabe por quê? Porque se ele fosse, ele ia ser desmascarado com toda a sua medicina. Glórias a Deus. Quem é o homem para dizer para o seu Criador que fazes tu? Quem é o homem? Deus opera da maneira que Ele quer, e se Ele quisesse, Ele faria com que eu vivesse ainda com menos do que eu estou. Glórias a Deus. E hoje pela manhã o cantor Mato Nascimento ainda brincando comigo lá no quarto, onde eu estou hospedado ali na casa da irmã Sueli. E o Mato Nascimento falou ainda de brincadeira para mim: pastor Rolando, eu vou conversar com o Dedé Santana, dos Trapalhões, para ele fazer um filme com o irmão. Vai colocar o irmão deitado, com 2 pernas naturalmente artificiais, né, ligado no tronco, no corpo. E vai vir uma pessoa com machado e vai dar uma machadada e vai cortar o irmão no meio, e o irmão vai sair pulando do outro lado. Mato falou isso para mim de brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso pode acontecer para a glória do nome do Senhor, mas só para o nome do Senhor ser glorificado, mais nada. Isso não é para a glória do homem não, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou mostrar para vocês essas 2 cirurgias. A bexiga artificial, a abertura da bexiga artificial do lado direito do abdômen, onde sai urina há 35 anos sem cessar. E logo em seguida estarei mostrando também
um pedaço do colo dos intestinos para fora. Também cirurgia há mais de 30 anos realizada. Para que vocês vejam que aqui não tem nenhum truque, não tem nenhuma armação, aqui não tem nenhum sensacionalismo, mas tem o poder de Jesus Cristo. Aqui está do lado direito uma bolsa coletora, chamada de bolsa para ileostomia, nome científico. Atrás dessa bolsa tem uma abertura, aí está, ó, onde sai a urina há 35 anos sem cessar. Eu não sinto nem a urina sair, nem as fezes. Aí está, abertura. Quem quiser ver melhor pode ficar de pé. Aí está a abertura, que vai diretamente na bexiga artificial. E a bexiga artificial ligada diretamente nos ureteres dos rins. Aí está a abertura. Tudo isto é o poder de Jesus Cristo. E do lado esquerdo, um pedaço do colo do intestino para fora. Aqui está, um pedaço do intestino. Também há mais de 30 anos realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que esse ano o testemunho está sendo mais completo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aí está um pedaço do colo dos intestinos para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E depois dessa cirurgia da bexiga artificial, eles marcaram uma outra cirurgia no abdômen. E desta feita para a retirada de uma grande parte dos intestinos que havia apodrecido. Eu estava apodrecendo completamente da cintura para baixo. Fizeram uma cirurgia chamada colostomia provisória. Após ter sido retirada aquela parte dos intestinos estragado, puxaram um pedaço do colo dos intestinos para fora, como vocês viram. Mas depois de alguns dias dessa cirurgia, havia um paciente do meu lado que estava com peixe, que a visita tinha levado para ele. E eu, escondido do médico, pedi um pedaço de peixe àquele paciente. E ele falou para mim: olha, não me responsabilizo. E me deu um pedaço daquele peixe. E logo após ter comido, causou uma grande contração nos intestinos, operado recentemente, e eu sentia dores terríveis. Era preciso injetar o analgésico intravenosa para controlar aquelas dores violentas. E isso era somente alguns minutos, e as dores voltavam novamente. E os médicos, vendo que não tinha mais solução, mandou que me levasse para a mesa de operação, para desobstruir os intestinos que havia obstruído. E logo alguns dias depois fizeram uma outra cirurgia, chamada colostomia definitiva. E eu vivo com essa cirurgia, com esse pedaço de intestino para fora, há mais de 30 anos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Naquela época, a minha alimentação era somente líquida. Mas hoje eu não tenho dieta, irmãos. Eu vivo realmente sustentado pelas mãos de Deus. Para mim não tem dieta, eu como carne seca, como bacalhau, como linguiça, como mortadela, qualquer coisa que vier para mim eu como, porque Jesus tem confirmado a sua obra. E me alimento melhor do que muitas pessoas por aí, perfeita, completa. Jesus, quando ele faz a obra, ele faz completa. Ele não faz nada pela metade, não. Glórias a Deus. E nesta noite ele quer fazer uma obra completa na sua vida, eu creio. Quem crê assim, diga glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E depois dessas cirurgias que vocês viram, precisava ser solucionado o problema das nádegas. Também já estava completamente podre. A enfermeira, quase todas as vezes que ia fazer os curativos, ela já levava uma tesoura bem amolada. Quase todos os curativos eram um pedaço das nádegas sendo retirada a tesoura, até ser retirado totalmente as nádegas. Estou sentado aqui em cima dessa cadeira, mas só tenho a perna da bermuda, mais nada aqui, ó. Pode olhar. Não tem nada aqui, 69 centímetros. Estou sentado diretamente em cima do tronco. Aqui está. Só sustentado em cima da mão de Deus. E as minhas nádegas haviam sido retiradas completamente. E só havia aqueles buracos enormes por baixo, que qualquer um que olhasse daria para se ver os ossos da bacia. Era aquele buraco enorme por baixo. Só Deus que estava sustentando a minha vida ali naquela casa de saúde.
E muitas das vezes a enfermeira me colocava em uma cadeira de rodas e me conduzia até uma grande banheira, onde era depositado ali os deficientes físicos para lavar aqueles ferimentos. A enfermeira nem com luvas, ela tinha coragem de lavar aqueles ferimentos. Ela tinha escrúpulos, ela tinha nojo, porque de fato era uma coisa terrível, era somente podridão, era somente mau cheiro. Muitas das vezes as pessoas evitavam de se aproximar de mim devido ao mau cheiro que saía do meu corpo. E eu mesmo colocava a minha mão por baixo para lavar aqueles ferimentos. A minha mão entrava completamente por baixo e alcançava até os ossos da bacia, que também havia apodrecido uma parte da bacia. E muitas das vezes, quando eu colocava a minha mão dentro daquele buraco enorme, pedaços de ossos caíam em fragmentos na minha mão, e eu pegava aqueles pedaços de ossos e levava para o médico e dizia: doutor, a minha bacia também está apodrecida, aqui tem alguns pedaços de ossos. E ele dizia para mim: olha, nada mais posso fazer a não ser retirar uma parte da sua bacia. Mas o médico pensava que eu ia morrer na mesa de operação, e ele fez a cirurgia, e eu continuei vivendo sustentado nas mãos do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Depois veio um outro médico e disse: olha, agora é preciso retirar os 2 membros inferiores. Os membros inferiores bem na junta. Eu disse: doutor, marca a cirurgia, eu não tenho medo da morte não, pode marcar a cirurgia. Quando faltava uma semana para a cirurgia, ele falou para mim: olha, não vamos realizar mais essa operação. Eu disse: por que, doutor? O que está acontecendo? Eu era mais corajoso que o próprio médico. E ele disse para mim: olha, nos Estados Unidos, ali um paciente, ali um paraplégico, um deficiente físico, também apodrecendo da cintura para baixo, e aquele homem veio a morrer ali nos Estados Unidos, naquele lugar de grandes recursos, e naturalmente que você vai morrer aqui no Brasil. Eu disse para ele: doutor, eu assino o termo de responsabilidades, se for preciso a minha família também vai assinar, e eu quero que o senhor faça a cirurgia. Só assim que ele fez a cirurgia, e amputou o primeiro membro inferior, amputou o segundo, e eu continuei vivendo ali com 69 centímetros de altura. E ali foram 18 anos internados. 18 anos internados dentro da casa de saúde. Não foram 18 meses, nem foram 18 dias, foi uma vida. Aqui tem muitas pessoas que não têm 18 anos de idade. Eu levei 18 anos dentro de um hospital, muitas das vezes na tenda de oxigênio, muitas das vezes em soro fisiológico, em soro glicosado. Já morri uma vez na mesa de operação, mas o Senhor não permitiu que a morte tivesse poder sobre mim naquela época. E ali os médicos deram massagens artificiais diretamente no coração, e eu voltei à vida novamente. Mas tudo isso para que vocês pudessem ter esse privilégio de ouvir esse testemunho. Glorificado seja o nome do Senhor. 18 anos internado, 27 intervenções cirúrgicas, todas cirurgias grandes, e de 1,78 m, notem bem, de 1,78 m, reduzido somente a 69 centímetros de altura, perdendo mais da metade do corpo. Mas eu quero dizer para todos vocês, essa multidão que está aqui dentro da igreja, da casa do Senhor, eu quero dizer para vocês com toda a certeza da minha alma, não de fingimento, nem de falsidade, nem com mentiras. Eu quero dizer para vocês, vocês que estão vendo um homem aqui completamente mutilado, eu quero dizer para vocês com toda a certeza da minha alma, embora esteja aqui faltando os 2 membros inferiores, embora esteja aqui faltando uma parte da minha bacia, embora esteja aqui faltando as minhas nádegas retiradas a tesoura, embora esteja aqui faltando a minha bexiga natural, vivendo com uma bexiga artificial, embora esteja aqui faltando uma parte dos meus intestinos, e vivendo com um pedaço do colo dos intestinos para fora, também com 2 cistos no rim direito, o rim esquerdo atrofiado, vivendo na base de analgésicos, mas eu quero dizer para vocês nessa noite, que eu estou alegre com Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pode bater palma para o Senhor, igreja. Sabe por que eu estou alegre com Jesus?
É porque eu sei que um dia eu vou caminhar naquela cidade feita com rua de ouro, e ali eu não vou entrar mutilado não, ali vou entrar com todo o meu corpo perfeito, e vou ter esse privilégio maravilhoso de caminhar nessa cidade, feita desde a fundação do mundo, a Nova Jerusalém, feita de pedras preciosas. Mas só pisarão nesta cidade aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Só entrarão nesta cidade aqueles que têm aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E ali naquela casa de saúde, quando faltavam 6 meses para completar 18 anos internado, eu pedi a Deus que me desse uma esposa. E Deus ouviu a minha oração. Deus preparou alguém para mim. Talvez alguém censure, alguém critique, mas foi preparada por Deus. E quando Deus prepara, fica realmente preparada. E a minha esposa está ali sentada, fica de pé aí, em nome de Jesus. Essa aí é a minha esposa, a esposa que Jesus tem me dado. Isso é obra de Deus, irmão. É obra do Espírito, não é obra da carne, não. Glórias a Deus. A nossa vida é somente para as coisas do Espírito. Nós não vivemos para a carne, não. Mas para isso foi preciso haver um preparo direto de Deus. E ela, quando ia com a sua prima visitar o seu avô, que estava com derrame cerebral na mesma enfermaria, a prima dela falou para ela assim: você teria coragem de casar com esse homem aí? Todo mutilado? Com menos da metade do corpo, dessa maneira aí, você teria coragem? E ela respondeu: eu teria não, eu tenho coragem de casar com ele. Mas nem a minha esposa estava entendendo que aquilo era obra de Deus, era Deus que estava realizando aquilo. E quando Deus opera, quem impede? Ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. E quando completou 18 anos, eu pedi a alta da casa de saúde, porque pela casa de saúde eu não saía nunca dali. Era considerado como filho da casa, tinha de tudo ali nas minhas mãos. Mas eu pedi a alta da casa de saúde porque Deus tinha algo para fazer fora da casa de saúde comigo e com a minha esposa. Depois de 18 anos de uma casa de saúde, fugindo da presença de Deus, eu não queria ver pessoas evangélicas na minha frente de maneira nenhuma. Deus me dando livramento sobre livramento dentro daquela casa de saúde, e eu fugindo da presença de Deus. Muitas das vezes me escondia dentro da sala de enfermagem, muitas das vezes dentro da sala de curativo, até mesmo dentro do banheiro, porque eu não queria ver as pessoas crentes na minha frente de maneira nenhuma. Deixava de receber a visita da minha mãe, deixava de receber a visita dos meus irmãos, porque eu não queria ver pessoas evangélicas na minha frente. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos, que não são evangélicos, que da presença de Deus ninguém se esconde, porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo, circulando todos os 4 cantos da terra. E não adianta o homem fugir da presença de Deus, porque se ele não vier pelo amor, ele vai vir através da dor. E ali naquele pequeno sítio, note bem o contraste. Ali eu já estava transformado pelo Espírito de Deus. Eu já sentia a necessidade de conhecer pessoas evangélicas. E quem Deus enviou na minha casa? Uma pessoa desviada do Evangelho. Deus não poderia mandar um obreiro? Não poderia mandar ali um presbítero, um diácono? Não poderia mandar ali um membro das Assembleias de Deus ou de outra denominação? Mas não, Deus mandou um homem desviado do Evangelho. Vejam bem os planos de Deus. Veja como Deus opera, como Ele age. E aquele homem chegou na minha casa pela curiosidade, queria saber da minha vida, como eu vivia daquela maneira. E eu ali já transformado pelo Espírito de Deus, eu perguntei para aquele homem: o senhor conhece alguma pessoa evangélica que mora por aqui? Veja o contraste, veja a diferença. Depois de 18 anos dentro da casa de saúde, fugindo da presença de Deus, ali eu estava perguntando se aquele homem conhecia alguma pessoa evangélica. E ele falou para mim: olha, eu sou desviado do Evangelho há mais de 10 anos. Mas o meu irmão é pastor presidente na Assembleia de Deus em Alcântara. Na época, pastor Armando Marins de Carvalho, da convenção da SEADER.
E eu falei para ele: traga o pastor na minha casa. E um dia de domingo o pastor chegava na minha casa, eu estava com uma carteira e cigarro no bolso. E ele falava para mim: olha, isso é prejudicial para você. E ele ali lia o Salmo 91 e fazia o apelo. E eu e a minha esposa aceitávamos Jesus como Salvador. Glórias a Deus. E já vai completar 18 anos que nós estamos servindo a Jesus Cristo. E só me arrependo de não ter aceitado antes, porque se eu tivesse dado crédito àquelas pessoas evangélicas que iam ali dentro daquela casa de saúde falar de Jesus Cristo, eu não estaria aqui completamente mutilado, eu estaria caminhando com as minhas próprias pernas, porque Deus tem poder para isso. E se eu vinha ficar dessa maneira, foi pela minha própria desobediência. Mas Deus não quer que você seja desobediente à sua palavra, meu amigo. Ele quer que você aceite a palavra dele e aceite ao seu filho como salvador da sua alma. E lá no livro de Isaías, a palavra de Deus diz, o Senhor diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Não existe outro salvador a não ser Jesus Cristo. Você pode percorrer todos os 4 cantos da terra, que você não vai encontrar um homem que te leve um dia para o céu e te escreva o seu nome no livro da vida, não. Esse poder está somente nas mãos de Jesus Cristo. Ele está à destra de Deus intercedendo por você agora, neste momento. Prestem bem atenção. Vejam da maneira que eu fiquei por causa da minha desobediência, por causa da dureza do meu coração, por causa da minha incredulidade naquela época. Mas Jesus Cristo não quer você assim não, meu amigo. Ele não quer que você venha em cima de um leito com uma AIDS. Ele não quer que você venha com um câncer. Ele não quer que você venha faltando um dos seus membros superiores ou inferiores, não. Ele quer que você reconheça da maneira que você está aí. Ele quer que você reconheça Ele. Ele quer que você reconheça o sacrifício do Calvário, ali onde Ele derramou até a última gota de sangue, até que saísse água do seu corpo. Deus fez o ser humano para servir a Ele, não é para viver distanciado do Senhor, não. E você vive, meu amigo, distanciado do Senhor, por quê? Por que você não dá crédito ao Senhor que criou você e colocou sobre a face da terra? Você é criação de Deus e você precisa servir a Deus. Você precisa servir ao Senhor em espírito e em verdade. E Ele está esperando algo de você nessa noite. E a palavra de Deus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Não importa as suas condições, meu amigo. Talvez você diga assim: eu não posso aceitar Jesus, não, de maneira nenhuma, eu estou com uma carteira de cigarro aqui no meu bolso, eu vou aceitar Jesus dessa maneira? Talvez o outro diga: eu estou com um bafo de cerveja, tomei uma cervejinha ali fora, eu não posso aceitar Jesus. Talvez o outro diga assim: eu estou com um cigarrinho de maconha lá no fundo do bolso, como é que eu vou aceitar Jesus dessa maneira? Mas Jesus Cristo está dizendo para você, meu amigo, para que você venha da maneira que você estiver. Ele não está perguntando se você é viciado, Ele não está perguntando se você é alcoólatra, não. Quem vai fazer a obra no seu coração é o Espírito Santo, não sou eu, não é o pastor dessa igreja, não é o ministério. Mondomair, por favor, abrir a porta aqui do lado esquerdo, aqui do púlpito. Mondomair. É o Espírito de Deus que faz a obra no seu coração. E eu creio que Ele já está falando aí no seu coração. Eu creio que o Espírito do Senhor está falando no seu coração agora. Ele está pedindo para que você abra a porta do seu coração, para que Ele entre e faça morada. E eu vou provar a você dentro da palavra de Deus, meu amigo, que o sacrifício do Calvário não foi em vão. Não, de maneira nenhuma. E isso se encontra em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Deus mandou o Filho dele aqui na terra para que você aceite ao Filho dele como Salvador da sua alma, da maneira que você estiver aí. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos espiritualmente falando, e você é um enfermo.
E eu gostaria de fazer um apelo. As pessoas que gostariam de aceitar Jesus nessa noite, que levantasse a mão, onde estivesse. Onde estiver. Levante a sua mão aceitando a Jesus Cristo. Não fique com o seu coração endurecido igual uma rocha, porque amanhã pode ser tarde demais para você. Você não sabe o que pode acontecer na sua vida daqui a alguns minutos. Eu costumo pregar nas igrejas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que aceitaram Jesus, levante as mãos mais uma vez. Ali, do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aqui nessa parte aqui. Na parte de trás, tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus? Não deixe para vir igual a mim, mutilado, não. Na parte de trás tem alguém? Onde? Mais 2 pessoas lá atrás. Tem mais alguém? Ali tem mais uma senhora. Ali tem mais outra. 13 pessoas já se decidiram por Jesus. Ali tem mais um jovem, 14. Onde está a 15ª pessoa para Jesus? Está ali? 15ª. Onde está a 16ª? A 16ª. Jesus quer te libertar. Ali está a 16ª. Glórias a Deus. A 17ª pessoa para Jesus. Onde está? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Hein? Tem uma jovem aqui. A 16ª. Ali está a 17ª. A 18ª. Você não sabe a hora que você vai morrer, não. Eu costumo pregar nas igrejas que no cemitério tem caixão de todos os tamanhos. Crianças que mal saem do ventre da sua mãe e de repente morrem. Crianças que já estão em fase de crescimento. Jovens, adultas, pessoas idosas, todos morrem e ninguém sabe a hora. Aqui tem mais um jovem. E você pode estar com seus minutos de vida contados e você não sabe. E o que será da sua vida quando você chegar diante de Deus? Você está recusando o filho dele aqui na terra. Ele vai perguntar para você: por que tu não aceitaste meu filho lá na terra? E qual vai ser a sua resposta para Deus? Nenhuma. E ele vai dizer para você: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nesta noite ele está te dando a oportunidade. Hoje o Senhor Jesus Cristo está como salvador da sua alma, mas após a sua morte ele estará como juiz. E aí será tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele quer te libertar nessa noite. Faça um teste nessa noite, meu amigo. Faça um teste. Diga contigo mesmo assim: eu quero ver se esse Jesus Cristo que esse pastor está falando aí é poderoso. Eu quero ver se esse Jesus Cristo que esse pastorzinho pequenininho aí de 69 centímetros tem poder para solucionar o meu problema dos vícios, me libertar do vício do cigarro, me libertar do vício das drogas, me libertar do vício da cachaça. Faça esse teste, meu amigo. Se não acontecer nada na sua vida, pode voltar para o mundo novamente. Porque eu também era viciado no fumo. Eu também era viciado na bebida. Mesmo internado na casa de saúde, eu saía escondido com outra pessoa numa cadeira de rodas e ia me embriagar. Era viciado no cigarro. Quando acabava o meu cigarro, eu mandava minha esposa apanhar a ponta de cigarro no chão para fumar. Era super viciado, mas Jesus Cristo me libertou. E Ele quer te libertar também nessa noite. Mas está dependendo somente de você. Eu gostaria, se tem mais alguém, gostaria de saber que se tem alguma pessoa ainda para Jesus que ainda não levantou a mão. Não precisa você vir aqui na frente não, é só você levantar a mão onde você estiver, que eu vou orar por você, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Faz um teste. Ali tem mais duas crianças. Tem mais alguém?
Ali tem mais uma jovem. 21, 22. Tem mais alguém? Lá atrás tem mais uma pessoa. 23. Ali tem outra, 24. É que o foco da luz não está deixando ver direito. 24 pessoas já se decidiram. 25. Onde está a 26ª pessoa para Jesus? Aquele ali já contei. A 26ª pessoa para Jesus, onde está? Aonde? Do outro lado? Louvado seja Deus. Ali já está a 28ª. Lá na frente a 29ª. A 30ª pessoa para Jesus. Onde está a 30ª pessoa? Lá atrás. Graças a Deus. Ali tem a 31ª, lá a 32ª. Glórias a Deus. Lá na galeria também. A 33ª. Opera, Senhor, nessas vidas. Vai salvando as almas, Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Além dessas 33 pessoas que aceitaram Jesus, se tiver mais alguém, pode me procurar depois do evento, que eu faço questão de orar por vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu gostaria de pedir o seguinte: as pessoas que aceitaram Jesus, que dessem depois o nome, que eu quero levar o nome de vocês para o Rio de Janeiro. Eu faço questão de levar o nome de vocês, ao qual eu vou colocar em um caderno de oração. Não se esqueçam de dar os nomes. Mesmo depois de terminar o evento, dê seus nomes, porque isso é importante. E agora nós vamos orar pelas essas pessoas que aceitaram Jesus. A igreja de pé em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu gostaria que o ministério colocasse as suas mãos na direção da igreja agora, nesse momento. Pedido. Depois nós vamos orar, tá? Segura com o irmão aí, que depois nós vamos orar. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aí, Senhor, essa multidão de pessoas que reconheceram o Teu Filho. Eis aí essas pessoas que aceitaram o Teu Filho como único e suficiente Salvador. Lava elas com Teu sangue puro carmesim. Perdoa os seus pecados, Senhor. Escreva os seus nomes no livro da vida. Ó Senhor, acampa os Teus anjos em torno dessas vidas, para que o diabo não tenha poder. Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. E a Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor, porque Tu és o pastor dos pastores. Tu és o sumo pastor. Coloca essas almas dentro do Teu aprisco, Senhor. Essas ovelhas novas convertidas dentro do Teu aprisco, Senhor, meu Deus, porque cuida dessas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Lembrem bem, depois eu quero o nome de cada uma dessas pessoas. E se tiver mais alguém que se decida aceitar Jesus Cristo, também dê os nomes, também me entreguem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vocês que estão com problema de enfermidade, coloca a mão sobre a sua enfermidade agora, crendo realmente no poder de Deus. Seja lá qual for a enfermidade, câncer, AIDS, cólera, diabetes, coração, coluna, seja lá qual for. Coloque a mão na sua enfermidade, se for possível agora, crendo no poder de Deus. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Quase 12 anos com uma grande enfermidade, com uma grande hemorragia. Aquela mulher já havia gastado tudo que possuía com a medicina e nada tinha conseguido. Mas quando ela resolveu enfrentar a multidão e tocar na orla do vestido de Jesus, aquela mulher foi curada ali maravilhosamente e secou aquele fluxo de sangue. E o próprio Jesus disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. E Pedro ainda disse: Senhor, a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Aquela mulher foi curada através da fé. E se você nessa noite tocar na orla do vestido de Jesus, através da sua fé, você será curado maravilhosamente nesta noite e sairá de dentro deste templo glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem não foi batizado com o Espírito Santo também poderá ser nessa noite. Amém? Louvado seja Deus.
Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aí essas pessoas enfermas, eis aí essas pessoas problemáticas, eis aí essas pessoas, Senhor, com enfermidade que o médico não tem dado solução, mas Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és aquele cujo nome está acima de todo nome, cuja autoridade foi entregue no céu e na terra. Eu entrego essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Coloca uma gota do Teu sangue puro carmesim, em cada vida agora enferma, Senhor, e vai repreendendo todo espírito de enfermidade, vai repreendendo agora pelo Teu poder, vai repreendendo agora, Senhor, com Teu sangue puro. Ó Senhor da glória, eu como ministro do Teu Evangelho, eu agora ordeno, em nome de Jesus Cristo, enfermidade na cabeça, sai agora dessa vida, enfermidade no coração, vai sendo queimado agora, enfermidade nos pulmões, seja destruído, enfermidade no estômago, enfermidade nos intestinos, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, enfermidade na bexiga, enfermidade na coluna vertebral, enfermidade no sangue, enfermidade na carne, enfermidade na pele, seja lá qual for, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, vai saindo dessas vidas agora, em nome de Jesus, sai agora enfermidade, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, vai saindo dessas vidas agora, Senhor da glória, vai curando agora os paralíticos, vai curando agora os mancos, vai curando agora os ressequidos, vai dando vista aos cegos, Senhor, em Teu nome, eu ordeno a bênção para esse povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que todos digam amém. Agora cantem comigo, todos juntos. Isto é, com a mão para cima. Isto é poder de Deus. Isto é poder de Deus. O Senhor estendeu a sua mão. Isto é poder de Deus. Todos juntos agora. Vai cantar a igreja. Suas mãos, isto é poder de Deus, mas isto é poder de Deus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estendeu a sua mão, isto é poder de Deus, com a mão para cima, isto é poder de Deus, isto é poder de Deus, o Senhor estendeu a sua mão, isto é poder de Deus. Todos digam amém. E agora num brado de vitória todos vão dizer comigo que só o Senhor é Deus. Agora, só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.